Passei mais uma pergunta aí para o Rafael. Tem duas perguntas aí, tu já podia responder as duas. E depois nós já vamos nos encaminhando daqui a pouco. Mas antes de passar para ti, eu vou passar um livro. Deixa eu passar um livro para o Silvio. Silvio, esse aqui é o livro que nós lançamos, da Governança e Esperança. Eu quero que tu entregues, se possível, para o senador Tasso Gereissati. O projeto de lei está no Congresso. Se nós aprovarmos o decreto que o Executivo já fez, o projeto de lei transforma todo o Brasil a aplicar a governança, para tentar diminuir a desgovernança que temos no país, nos estados, municípios e União. Queria aproveitar e comunicar que a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, já adotou, fiz uma palestra recentemente para eles. O Senado vai adotar, esperamos, o senador pode nos ajudar. Amanhã terei uma reunião com o presidente do Senado. Então, eu lhe passo, porque o senhor é homem-chave. Já que o senhor fez a lei das estatais, ajudou a fazer, o senhor pode nos ajudar, a TCU e o Brasil todo, a implantar a governança no Brasil. Vou passar para o Rafael, passar para você. Será um prazer. Eu repassarei isso para o senador Tasso. Amanhã teremos audiência. Aliás, é muito interessado nisso. 11h30 amanhã com o presidente do Senado. Será um grande momento. Se o Senado implanta, o Executivo já implantou, estatais estão vivendo, a gente começa a transformar o Brasil, voltar à esperança, por isso da governança à esperança. Com a palavra, Rafael. Vamos lá. Marcos Garcia, colega do TCDF. Deixa eu ver aqui. É admissível que empresas públicas se utilizem das novas regras da lei das estatais antes de adaptar seu estatuto social aos ditames da Lei 13.303 e antes de aplicar o regulamento interno de licitações e contratos? Essa pergunta ela é pungente, né? Duas coisas, né? E aí a história da elaboração da lei. Aquele artigozinho que deu até dia 28 de junho de 2018 para as estatais elas se adaptarem, ele foi aos 47 do segundo tempo, não foi, Silvio? E assim, e o que se discute é, vem cá, ela tem aplicação, ela tem vigência, eficácia imediata ou só a partir agora, daqui a um mês, né? Aliás, menos de um mês agora, né? O que tem se considerado algumas regras de governança, elas são autoimpositivas, assim, sobre os critérios de investidura dos administradores. Veja, quem já estava, é preciso tirar? Eventualmente não, mas se administrar, principalmente dentro da administração pública, e motivar, qual a motivação e o impedimento de se utilizar esses critérios, posto que o que melhor seria dentro da governança pública? E a mesma coisa aquilo que eu coloco dentro da licitação. Veja, a lei deu, em termos licitatórios, uma flexibilidade muito maior ao gestor público de dizer, dentro do ambiente de negócio que a estatal está inserida, o que vai ser a melhor proposta. Não é só melhor preço, melhor técnica, ou menor preço, melhor técnica, ou um misto dos dois. Tem outros critérios a serem devidamente utilizados e motivados para cada um dizer, de acordo com cada situação concreta, o que vai ser a melhor proposta. Eu acredito que sim, é possível. Agora, Rafael, é obrigado a utilizar os novos ditames? Veja, isso depende ainda de uma capacitação interna de servidores, depende ainda até da adaptação dos sistemas eletrônicos, de sorte que eu acredito que ela tem eficácia compulsória a partir do dia 28, nessa fração licitatória, a partir do dia 28 de junho desse ano. Agora, é viável utilizar antes? Sim, acredito que sim. A lei pretende disciplinar a unanimidade das empresas estatais brasileiras, sendo assim, como deverão ser as compras de medicamentos e insumos hospitalares? Gente, aqui eu acho que tem que licitar, né? Por que não haveria, vai fazer parceria um hospital para... Eu acho que não se aplica o artigo 28, inciso 1 e 2. Eventualmente, para algum insumo, pode se aplicar o artigo 29, né, em questão de dispensa, dadas aquelas possíveis, os incisos lá, mas, em princípio, a licitação é compulsória. E, por último, aqui, a Natália Carvalho, EBC. As justificativas para a contratação de profissionais para a prestação de serviços ligados à atividade de fim da estatal? Veja, sem licitação tem o artigo 30 lá, né? É bem a cara parecida com a 866, da inexigibilidade por notória especialização, etc., e está muito semelhante, não mudou muito. A estatal pode aplicar o artigo 28, terceiro 1, para contratar programas para a sua grade de programação, sendo que a produção de programas educativos culturais compõe um dos objetivos sociais das estatais? Gente, o tribunal,
Quando é caso concreto específico, ele reluta dizer, mesmo as consultas em caso concreto. Então, com as poucas informações que tem aqui, e eu acho que a gente tem que meditar sobre essas vicissitudes, peculiaridades, em princípio, sim. Eu fico pensando assim, para eu contratar um programa para a grade, como é que eu vou conseguir critérios, mesmo se eu quisesse, critérios objetivos para numerificar e ponderar o porquê que um é melhor que o outro? Eu acredito que nessa área negocial, em princípio, e veja, não é a posição do tribunal, os ministros teriam que debater sobre o assunto. Em se tratando da atividade do fim da empresa, em princípio, sim, eu acho que sem óbice a ponderar melhor os detalhes do caso concreto. Obrigado. Eu tenho mais uma pergunta. Pois não, Silvio? Não, se eu puder, eu gostaria apenas de complementar a resposta do Rafael, que foi muito objetivo, como sempre, mas como tenho eu alguma experiência com comunicação pública, e, inclusive, ajudei aí a construção da EBC. É da EBC, não é? Tá certo. E eu me lembro que, quando eu estava... bom, eu sou gestor governamental de carreira, eu estou apenas cedido para o Senado, né? E eu estava na presidência da República e contribuí, então, para a elaboração do projeto de lei de criação da EBC, né? Do anteprojeto, no caso, né? Havia uma proposta de criação de um conselho curador. Esse conselho curador ele funcionou, no meu entendimento, de maneira muito deficiente, mas eu imagino que ele tenha evoluído de alguma forma, e é esse conselho, na minha opinião, é exatamente esse conselho curador que poderia ajudar a fazer a justificativa para a contratação de um determinado programa para a grade da EBC. Então, a saída mais segura seria, evidentemente, uma passagem pelo Conselho Curador, que, infelizmente, não me recordo, houve aí uma alteração há algum tempo atrás, mas, enfim, fica aí uma sugestão para que isso seja feito e repasse, inclusive, essa questão aos cuidados, que fica aí aos cuidados do TCU para vocês estudarem. Obrigado. Bem, nós estamos indo para a parte final. Eu vou pedir para o Marçal responder duas questões. Uma eu já passei para ele e a outra eu vou fazer de forma muito rápida. Na questão de uma empresa privada constituir uma parceria de forma sigilosa e não violar os princípios constitucionais de transparência, moralidade e impessoalidade. Se puder responder isso, junto com a questão que eu já lhe passei. Sim. E se puder, claro, o seu objetivo, lhe agradeço. Sim. Uma possibilidade de uma contratação sigilosa somente é imaginável nas hipóteses em que a própria lei de acesso à informação e a disciplina de segurança nacional permite. Portanto, é possível, desde que estejam presentes esses requisitos, especialmente em casos de segurança nacional. Isso não afasta, no entanto, a observância de procedimentos internos destinados a controlar a vantajosidade, a regularidade e a eficiência dessa contratação. Outra pergunta é uma formulação perguntando: é correta essa diferenciação? Inexigibilidade: somente uma empresa atende. Parceria: não afirma que o parceiro é o único, mas que aquele parceiro é o melhor. Não é bem isso. Na inexigibilidade, existe inviabilidade de competição. Uma das hipóteses é a ausência de pluralidade de alternativas. Não se confunde inexigibilidade, em todos os casos, com ausência de pluralidade. A hipótese de inexigibilidade em que existem muitas alternativas e a administração tem de escolher uma dentre elas, só não tem como fazer licitação, porque é inviável a competição, entre outras razões, por inviabilidade de um critério objetivo de escolha. Por exemplo, contratar advogado. Não existe no Brasil um único advogado. Em lugar nenhum do Brasil existe um único advogado. Existem centenas de milhares, dezenas de milhões de advogados. E se contrata advogado por inexigibilidade. O parceiro não é o único, mas que é aquele que é o melhor.
Não é bem isso, não é que o parceiro seja o melhor, porque ser o melhor significa uma avaliação objetiva que nem sempre é possível. É o parceiro que preenche do melhor modo os pressupostos de atendimento às necessidades da administração pública, o que vai ser justificado devidamente no ato de escolha. Portanto, não é necessariamente, segundo um critério intersubjetivo, o melhor. Bem, estamos indo para a parte final. Queria agradecer a participação de todos. Não sei se alguém quer fazer algum comentário mais de um minuto, a gente poderíamos permitir a fala final. Fica a critério, se quiserem. Se estão satisfeitos, eu acho que foi brilhante a exposição do professor Marçal, da Annelise, que foi extremamente gentil e trouxe uma boa prática da Petrobras, que eu até queria que você colocasse à disposição de todo mundo, porque eu acho que a Petrobras é uma empresa de ponta do país, é importante. Obrigado, Rafael. Também foi uma exposição brilhante. O Rafael, além de ter 2 metros, é grande na altura e grande no conhecimento. E grande jogador de vôlei, né, e de basquete também. Já jogamos juntos. Silvio, muito obrigado. Agradece ao senador. Se quiserem mais um minuto, mas é que eu estou sentindo que o tempo já está se escoando e eu acho que foi um sucesso. Se me permite a ministra Ana Reis, podemos encerrar, ela que presidiu e propôs esse evento, através da equipe da sua equipe, do Ricardo, que está aqui, o chefe de gabinete. Eu quero dizer em nome do tribunal, então, que os senhores têm uma grande missão. Eu vou dar um número só para finalizar. Nós fizemos um levantamento, auditorias, nós criamos secretaria especializada, nós temos 22 secretarias especializadas, e uma cuidou da questão da Previdência, que assombra todos nós, mas nós temos que enfrentar o problema. Vou dar os números para vocês. Estados e municípios, os fundos municipais, Previdência Futura, déficit hoje 2,8 trilhões. Isso feito um cálculo com o que foi fornecido de informação. 2,8 trilhões. Municípios e estados. Fundo. Portanto, da onde vai sair esse dinheiro para resolver a aposentadoria, não sei. Temos que trabalhar. Boa parte das estatais também é importante, o trabalho independente do tribunal. Boa parte dos fundos estatais nossos estão com grandes dificuldades. Fizemos auditoria nos Correios, fizemos auditorias na Petrobras, fizemos várias auditorias, déficits imensos. Eletrobras, déficit imenso. Então, nós precisamos viabilizar aquilo que o professor Marçal Justin Filho falou, é de grande importância. Não pode se ver a empresa simplesmente como uma mera prestadora de serviços. Nós estamos num mundo competitivo, competindo com os chineses, com os indianos. A Indonésia está indo. Se nós não avançarmos nas nossas estatais, se cada um não fazer o dever de casa, nós teremos dificuldade de manter as estatais. O Brasil terá dificuldade porque não tem rentabilidade, não tem capacidade de competir. Então, eu queria deixar esse recado, porque não é mais uma visão pessimista. Aquilo que aconteceu na Espanha, na Grécia e em Portugal já está batendo na nossa porta. O Rio de Janeiro é um exemplo, se inviabilizou, déficit de 21 bilhões. 9, 10 estados. Então, nós temos que fazer, ou implantamos a governança, buscamos eficiência ou economicidade, ou teremos graves problemas na nação. Petrobras é um exemplo, Eletrobras é outro exemplo. O déficit da Eletrobras, levantamento recente, é 20 bilhões, pelo menos os números que a nossa equipe encontrou. Então, Annelise, eu acho que esse trabalho que você está mostrando é muito importante. Professor Marçal, obrigado pela sua contribuição. Obrigado, Rafael e Silvio. Me permite, ministra Ana Reis, eu gostaria de encerrar com esse recado, que a gente não pode perder a esperança. Por isso, da governança, a esperança é o livro que a gente lançou e que nós começamos com o livro Governança, o Desafio do Brasil. Eu acho que foi uma grande contribuição que os senhores deram. Parabéns, ministra Ana Reis e toda a sua equipe. Muito obrigado.